O processo Apito Dourado rebentou há 10 anos. Hoje a CMTV revela em exclusiva algumas das escutas do maior processo por suspeita de corrupção da história do futebol português. Durante anos, os resultados desportivos terão sido viciados. Pagava-se, por exemplo, com o serviço de prostitutas. Fruta era o nome de código usado para falar das mulheres disponibilizadas a muitos árbitros portugueses e também estrangeiros. Mas havia também pressões de vária ordem. Um caso que relembramos hoje, com dados em primeira mão, na voz da jornalista Tânia Lourenço. Sim. Ó Luís, aquele assistente, podiam levá-lo a um banho de saber, cara. Porra. Qual assistente? Qual assistente? O que está no jogo do Bessa? Não viu? Qual deles? Qual deles? O que está no ataque do Boa Vista? Presidente, aquilo é um lance muito difícil de tirar, pá. O que é difícil de tirar? É difícil de tirar os c*******. Como? O gol é limpo. E já tirou o outro que não foi. E você já está a dar cobertura, c******. Presidente, desculpa lá. Desculpe lá, pá. Olha, você... Você não. O lance é muito difícil. Porquê? Se você diga assim, errou. Agora que você já desculpar, sinceramente, pá, acho incrível. Até amanhã. Valentim é o presidente da Liga e o seu filho o presidente do Boa Vista, que tinha acabado de ser campeão. Luís Guilherme, o interlocutor, o presidente da Comissão de Arbitragem da Liga. Valentim era assim mesmo, um homem de impulsos, de paixões. Gritava, dava ordem a tudo e todos, o futebol funcionava à sua maneira. A Liga era a sua casa, os funcionários a sua família. Esta foi apenas uma das centenas de conversas gravadas durante a investigação do Apito Dourado. Faz agora 10 anos que a Judiciária colocou sob escuta os telefones dos principais dirigentes dos clubes do norte do país. Dos processos resultaram diversas condenações em penas suspensas. Valentim foi proibido de voltar a exercer o mandato autárquico e esteve suspenso presidente da Liga. Uma década depois, o processo ainda está em discussão na Justiça. José Luís Oliveira, o braço direito do Major, entende que os crimes já prescreveram. O advogado recorreu aos tribunais superiores. Relativamente ao meu cliente, estão em curso, digamos, dois seguimentos processuais. Um tem a ver com a prescrição. Eu considero que todos os crimes de que ele estava acusado e pelos quais foi condenado estão prescritos. Requeri nessa conformidade, foi indeferido esse requerimento, está em recurso, vai ser apreciado pelo Tribunal da Relação do Porto. Independentemente disso, há pelo menos um dos crimes está prescrito, foi declarado prescrito e, na consequência e no seguimento dessa declaração de prescrição, vai ser reaberto o processo para se proceder a novo cúmulo jurídico, que aliás é para a semana, é no dia 3, na próxima terça-feira, dia 2. Nessa altura irá requerer que a pena seja substituída por multa. Continuo a pensar que é possível fazer isso mesmo nesta fase, que é possível aplicar uma pena de substituição e vou requerer que seja substituído por multa, a exemplo de resto com o que aconteceu com todos os demais arguidos. Esta questão da prescrição não aproveita aos restantes arguidos, ou seja, foi apenas o seu cliente que requeriu a prescrição? Tem rigorosamente a ver só com os crimes pelos quais foi condenado o Sr. Oliveira. Qual é a previsão, se é possível, de que este processo ainda se demore na relação? Eu julgo que este processo não vai demorar muito tempo na relação. As questões que estão em debate neste momento são relativamente simples. Isto é um processo que já foi triado várias vezes, que já teve, enfim, vários desenvolvimentos. Está em cima da mesa uma questão de alguma urgência que tem a ver com a perda de mandato ou não do Sr. Presidente Valentim Loureiro e, portanto, julgo que há aqui alguma pressão do tempo para que isto seja decidido com relativa rapidez. Os 10 anos de processo pouco mudaram o futebol nacional. As cunhas e os favores continuam. O ambiente de tensão, a suspeição permanente mantém-se. Valentim deixou o futebol, o Boa Vista foi despromovido. Ficaram outros protagonistas. A ética desportiva não chegou aos relevados. Não é por acaso que a maior queixa que os árbitros têm hoje em dia é de estarem completamente desprotegidos. Quem é que protege os árbitros? Nós temos uma associação de classe que vai protegendo os árbitros dentro das suas limitações. E depois o que é que assistimos semanalmente? Assistimos a dirigentes de clubes que, como nós sabemos, influenciam milhares de pessoas a atacar deliberadamente os árbitros, a pôr em causa a sua honra, a sua dignidade. E o que é que nós assistimos? Assistimos a árbitros a serem ameaçados de morte, a árbitros a serem agredidos. E o que é que nós assistimos por parte dos dirigentes desses árbitros? Um silêncio completo. Porquê? Porque aí é que entra o sistema, a falta de ética. E era curioso que as pessoas se preocupassem em saber como é que essas pessoas foram colocadas nesses cargos e a quem é que essas pessoas devem favores para se manter nesses cargos. Isso sim
é o tráfico de influência. Eu lembro-me quando explodiu o apito dourado. Praticamente não havia jogo nenhum em que o árbitro não fosse brindado com referências ao apito dourado. E os próprios dirigentes, indo nessa onda, Claro, que faziam referências expressas. Mas passado 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, voltámos ao mesmo circo. Voltámos às mesmas primas, voltou-se aos mesmos comportamentos. Se calhar o que há que é o menos, se calhar é o que falta dizer, daquilo que a foi percepcionando, é que a única coisa que alterou, como em muitos setores da atividade, foi que as pessoas passaram a ter mais cuidado a falar ao telemóvel. Carlos Duarte era árbitro da primeira categoria quando o processo chegou a julgamento. Advogado de alguns dos colegas, acompanhou de perto os 2 mundos, o da justiça e o do futebol. Diz que não deixou o mundo da bola por causa das escutas, mas a desilusão com o sistema é evidente. Eu estaria-lhe a mentir se dissesse que não fiquei surpreendido, eu não diria chocado, mas fiquei abismado com algumas das conversas que nós assistimos. Quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos. Nós estávamos a falar da vida não profissional, mas da vida desportiva, que já, quer se queira, quer não, embora em Portugal não exista... Mas também estamos a falar de um negócio de milhões, o futebol não é... Como é óbvio, vamos lá ver uma coisa. Nós temos que assumir de uma vez por todas, apesar de não haver profissionalismo nos árbitros, há árbitros que são profissionais. E, portanto, nós não estamos a falar de tostões, nós estamos a falar, muitas vezes, da vida dessas mesmas pessoas. E, portanto, estamos a falar da subsistência, provavelmente, de alguns desses árbitros. E, portanto, era complicado ouvir como algumas pessoas lidavam com a vida desses árbitros. E, acima de tudo, o que falavam dos árbitros. Naturalmente que eu, enquanto árbitro, sentíamos que muitas vezes nós éramos um joguete nas mãos de dirigentes. E o grande problema, e a grande mágoa que eu tive na altura, que acho que hoje a maior parte dos árbitros continua a ter, é que nós, ou neste caso os árbitros, não são devidamente protegidos pelos conselhos de arbitragem. As conversas que ouviu mostravam um sistema viciado. Os árbitros eram questionados pelos dirigentes, as escolhas estavam condicionadas. A verdade esportiva não existia. Então eu sei lá, tem economias são aquelas, pá. Aquilo não era nada do coisa, aquele como Ramalho, não é? Zé Ramalho. Sim, eu já falei com o Dr. João ontem, também à noite, acerca disso. Ora bem, foi o seguinte, em princípio, eu tinha acertado com o Dr. João que seria o Devesa. Quem? O Devesa Neto e não o Ramalho. Portanto, mas aconteceu o seguinte, na reunião, quando eu fiz a proposta, ela esteve para ser aceita e depois o Luís vai assim, mas olha lá, mas se calhar nós aqui temos que ter algum cuidado pelo seguinte, e nós demos-lhe, pronto, aceitámos a justificação dele, que é o seguinte, e é verdade, que no Porto Benfica, o Devesa Neto esteve no Porto Benfica, e foi ele que esteve na origem... naquele talante. Exato, e andou o jogo todo a cochichar com o Zé Mourinho, está a ver? E então nós aceitámos assim, sim senhor, muito bem, aceitamos e não há mais nada. E quem é que levantou isso? Foi o Luís. Sim, talvez. Muito bem. Mas e este gajo? E ele fê-lo com boa intenção. Eu sei, mas e este gajo que tal é? Ó, Sr. Major, nós temos boa informação dele. Inclusivamente, da parte do Dr. João, não há nada contra. Pronto, ok, pronto. Está bem? Eu logo vou-lhe telefonar. Eu logo vou telefonar a esse dito cujo e vou-lhe dizer, você foi nomeado para um jogo de alta responsabilidade, veja lá, olha que eu vou estar lá também, vou-lhe dizer que vou estar lá, nem que não vá, mas vou-lhe dizer que vou estar lá, portanto quero um trabalho ali, perfeito, tal, está a ver, Sr. Major? Depois está o nosso Presidente da Liga, sabe como é? Está o Presidente da Liga. Exato, tá bom. E assim também com isso, também, para a frente. Ok, depois falamos então. Pinta Costa também controlava o mundo do futebol atrás das 4 linhas. Nos bastidores tudo se decidia, tudo era reportado ao líder dos Dragões. Adelino Caldeira, administrador da SAD, tinha informações privilegiadas. Sabia antepadamente os castigos. Os azuis e brancos podiam programar a equipa, estabelecer estratégias. Estou, Presidente? Sim. Adelino Caldeira, como está? Então, chegou bem? Tudo bem, está tudo bem. Olha, o que eu lhe vou dizer agora é só para si mesmo. Sim. Só posso dizer ao Mourinho, mais ninguém. Sim. Ok? É assim, o Macaco vai ser disponibilizado por um jogo. Portanto, vai poder jogar no próximo. Mas atenção, que não se pode saber, porque a reunião vai ser só na terça-feira. Foi tomada a decisão hoje já de baixarem o jogo, mas a decisão formal, o acordo se pode ser dirigido na terça, e formalmente é só na terça que é decidido. Não, eu nem ao Mourinho digo. Pronto, então é só para dizer isto, porque senão podem voltar a... Não, nem ao Mourinho digo.
O mundo de futebol tinha regras precisas. Havia pagamento de favores das mais variadas formas. Prostitutas de luxo era uma das variantes. Jacinto Paixão, que vai apitar o encontro do Futebol Clube do Porto com Estrela da Amadora, pede serviços sexuais. Café com leite, escuro ou claro, são termos para denominar a cor da pele das mulheres. Reboçados são eufemismos para quem está habituado a receber contrapartidas. Fruta para dormir tem como objetivo desfazer dúvidas. Estou, Presidente. Sim, Zé Hoje, como está, meu amigo? Como está? Tudo bem? Tudo bem. Ligaram para mim, pedi-me fruta para logo à noite. Posso levar a fruta à vontade? Não é preciso, que já foi mandada. Não é isso, é para dormir. Mas quem pediu? O homem que vai ficar consigo de tarde. Mas estava o JP? Sim, ele ligou para mim a pedir-me roçar para logo à noite. Sim, diga que sim, senhor. Mas eu já disse a ele se ele queria café com leite, muito escuro ou claro, e ele disse a ele, e qual é o teu número da habitação social? E ele disse, quando chegar eu digo-te depois direitinho. Ok. Tá, Presidente, é que isto não sempre para o mesmo é... Não, diga, como é que havemos... Não há problema, eu trato de tudo, só estou a dar aqui. Ok. Estou a dar aqui o senhor está Presidente, senão isso fica... É que eu estou sempre a dispor, também não há necessidade. Não, diga que há uma coisa. Não é... É só salada de fruta. Está bem. Tá, Presidente? Ok. Nada disto era novo. Sequeira Nunes, presidente do Belenenses, denunciou a Pinto Sousa, então responsável pelo Conselho de Arbitragem da Federação. Contou o que ouvira do líder do Marítimo. O dirigente do Nacional pagava aos árbitros em prostitutas. E o mesmo, dizia, estava a suceder no continente. Estou? Pinto Sousa, Sequeira Nunes, está bom? Está bom, doutor. Estou bem disposto a grande presidente. Muito obrigado, tudo bem. Posso falar à vontade, não é? À vontade. O Carlos Pereira, lá do Marítimo, anda-me a dizer coisas, pá, que eu não quero acreditar, pá. Que é? Que género de coisas, pá? Que andam a pôr gajas nos quartos com os árbitros e com os auxiliares. Isso não acredito, pá. Isso não acredito. Mas na Madeira, lá na Madeira, não. O gajo acusou o gajo do Nacional nisso, mas que também os manda cá para Lisboa, quando os árbitros vêm para Lisboa, para os jogos. Não sei, mas vou averiguar isso também. Eu estou a vender como... Só que eles dão-se pessimamente mal, mas vou saber se é verdade. O gato e o rato, é isso. Mas vou saber. Esteja descansado que vou averiguar isso. Pronto, eu só lhe peço, você já me conhece há muitos anos, não estou a... Só lhe peço tento isenção, pá, porque eu estou metido aqui no molho de brocos, não é? Está bem? Tá. Olha, um abraço, pá. E desculpe lá nada, mas eu tinha que lhe dizer. Nada, e boa sorte, pá, boa sorte. Obrigadinho, pá. Deus. Nada aconteceu. Os órgãos de justiça desportiva não atuaram. Todos fecharam os olhos a uma realidade subejamente conhecida. Passaram ao lado das suspeitas de fraude. Foi há 9 anos que a Polícia Judiciária do Porto desencadeou uma operação de grande envergadura. Foram detidas as principais figuras do futebol nacional. Valentim Loureiro foi surpreendido em casa. Quando os inspectores chegaram, por volta das 7 horas da manhã, encontraram um presidente do Boa Vista ainda a dormir. O segredo era a palavra de ordem, até a Procuradoria-Geral da República desconhecia a emissão dos mandados. A direção da Polícia Judiciária acabou por ser demitida exatamente por esse facto. Meses depois, quando os inspectores chegaram à casa de Pinto da Costa, o líder dos Dragões já não se encontrava. Estava em Espanha, apenas a empregada abriu a porta. O segredo já não era a alma do negócio. Os diretores da Polícia Judiciária eram outros. Pinto da Costa tinha ganho a Justiça. A Justiça tentou repor o que o futebol preferia ignorar. Foi acusada de dar dimensão criminal a algo que não passava do plano da ética. Ignorou-se sempre que estava em causa uma indústria de milhões. O meu convidado Carlos Anjos é ex-inspetor da Polícia Judiciária. Boa noite. Ao ouvir estas escutas, o que é que sente um investigador, ou um ex-investigador no seu caso? Sente que às vezes a Justiça não consegue concretizar aquilo que a investigação
obteve? Neste caso, a Justiça chegou, nós não podemos deixar de ter presente que o que este caso, o apito dourado, tinha era a corrupção que havia, ou o eventual foco de corrupção, num clube, centrado num clube que era o Futebol Clube de Gondomar, na segunda divisão, e que era aquele ou seja, não pretendia sequer ter uma dimensão nacional como depois veio a ter. Agora, este processo, e até porque, mais importante do que o próprio caso do apito dourado, nós tínhamos tido 3 processos antes. Os casos Guimar, os Carlos Calheiros e depois Francisco Silva, onde aí sim foi condenação e foi corrupção em jogos da primeira divisão. O que este caso apito dourado nos traz é, pela primeira vez, traz para o espaço público, para a dimensão pública, o que eram as conversas e o que era o modus operandi que ficou conhecido de toda a gente, das pessoas do futebol, dos dirigentes do futebol. Todos nós tínhamos uma noção do que é que se passava neste mundo do futebol e este caso, nomeadamente as escutas que a comunicação social foi transcrevendo e foi dando a conhecer, vieram demonstrar a todos nós a forma, acima de tudo, a forma impune como estas pessoas se moviam no espaço público e que não era sequer segredo. Eles disseram o que disseram, foram gravados a dizer isto, porque eles diziam isto nos restaurantes onde almoçavam, todos nós sabíamos, ou a sociedade portuguesa sabia, pelo menos a mais bem informada, do restaurante Canal Caveira, de Espinho, de Leiria, de Pombal, onde os árbitros, com os dirigentes desportivos, combinavam não apenas estas questões que nós ouvimos aqui, mas as subidas e descidas de árbitros e aqui tudo aquilo que o apito dourado trouxe, ou que o apito dourado deu às tantas. Este foi o primeiro a ter escutas telefónicas com esta dimensão. Isso talvez lhe tenha dado realmente mais visibilidade do que aparentava no início. Exatamente, foi isso que potenciou este processo. E foi isto que teve depois muitas conversas laterais, porque, volto a frisar, o que estava em investigação era um potencial caso de corrupção na segunda divisão B Norte, no norte do país, e que depois, como as pessoas do futebol são as mesmas e falavam, acabou por ter o próprio processo uma quantidade de certidões contra Pinto Costa, contra uma quantidade de dirigentes, e essas certidões que depois acabaram por ser todas arquivadas, tinha a ver com a falta de consistência dessa prova, porque a investigação foi dirigida a um foco concreto e aí sim houve condenados. Agora, as condenações por corrupção em Portugal, e hoje já estamos num patamar um pouco à frente, à data, nem no futebol nem fora do futebol, ninguém era condenado à prisão efetiva por crimes de corrupção. O senhor acha que mudou algo, apesar de as escutas não são válidas, enfim, jornalisticamente são válidas, obviamente, têm muito interesse público, isso é verdade, mas não foram consideradas válidas para condenação em tribunal. O senhor acha que, mesmo assim, algo mudou depois do processo apito dourado? Acho que não. Acho que está tudo na mesma. Acho que estão mais refinados, mas não mudou grande coisa. Não me parece que tenha mudado grande coisa no futebol nacional. E a prova disso é que a luta pelo poder continua a mesma. Há pouco tempo soubemos, e já foi comentado aqui na CMTV, de um assalto à Federação Portuguesa de Futebol que versou exatamente o computador, o portátil do dirigente, do homem responsável pelos árbitros. E também do Presidente. E, portanto, a fórmula como, ciclicamente, jornada após jornada, nós ouvimos, e acima de tudo porque os protagonistas são os mesmos, tirando aqueles protagonistas de segunda linha, que foram condenados do Gondomar e de outros clubes, e Valentim Loureiro, que é, acima de tudo, o único homem que perde poder no futebol português, e o Boa Vista, todos os outros homens, nomeadamente Pinto Costa e grande parte deles que à data desempenhavam cargos de poder no futebol português, continuam nos mesmos cargos. Fernando Gomes hoje é Presidente da Federação, à data tinha estado no Porto ou tinha saído do Porto, portanto, as pessoas, a nomenclatura base do futebol português é a mesma. E os que não são substitutos, talvez até, digo eu, com alguma da mesma qualidade. E recentemente tivemos um caso no Sporting com um dirigente novo, que praticamente o seu modus operandi ou aquilo que pretendia era um esquema similar de controle do património dos árbitros, da vida dos árbitros, àquilo que já tínhamos visto. E, portanto, não me parece, aliás, se me permites, eu não acredito que a Justiça tenha capacidade para reformular estas coisas. A Justiça resolve fenómenos. Há um fenómeno criminal, seja ele de corrupção, de roubo, aquilo que for, a Justiça pode encontrar culpados, fazer prova e apresentá-los em tribunal, mas a Justiça não resolve mentalidades. E isto é, acima de tudo, um problema de mentalidades.